Olá, pessoal. Aqui é a Mônica. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Falo de autismo. Espero que vocês gostem desse assunto. Se gostarem, compartilhem, me deem likes aí. E mais importante ainda, se inscrevam, que eu estou sempre falando disso de uma forma leve e compatível. O assunto hoje, vou falar de 4 benefícios que a fonoaudiologia traz para o tratamento do autista. O primeiro deles é trabalhar a comunicação verbal e não verbal. Fica bem claro aí que trabalhar a comunicação verbal e não verbal é que o fono não faz só esse tipo de tratamento que a gente pensa que às vezes que ele trabalha só com as palavras. Não, ele trabalha com uma extensão da comunicação que no autismo é muito importante, que o autista, principalmente o não verbal ou ainda não verbal, ele se comunica muito com gestos, com caras e bocas que às vezes a gente nem conhece e com um comportamento corporal. Eu falo muito que às vezes a pessoa, o menino autista, geralmente a criança autista faz muito isso, ela entra no consultório e ela se coloca encostada numa parede. Isso é uma comunicação. O fono vai trabalhar com isso. Então, a gente não deve se ater à palavra. O segundo benefício é trabalhar uma melhoria das habilidades sociais dentro da comunicação. Esse benefício ele é muito interessante porque o autista tem uma dificuldade de se colocar, de se comportar perante uma turma de escola, vamos falar assim, uma turma maior, mesmo dentro de casa. E o fonoaudiólogo ele vai trabalhar isso mexendo exatamente na habilidade de comunicar, porque gente, se comunicar é uma habilidade social. O autista tem dificuldade de iniciar uma conversa. Eu já vi isso muito. É interessante que assim, se vocês assistirem The Good Doctor, vocês vão ver que é um seriado muito bacana, vocês vão ver isso lá. O autista do seriado, que eu não vou lembrar aqui o nome dele agora, mas faz um papel muito bacana, fica bem claro na hora que ele vai começar uma conversa. Ele tem dificuldade de iniciar. E muitas vezes ele intervém lá na clínica, no hospital onde ele trabalha, né? Quando ele está numa urgência, que ele tem que resolver um problema de um caso que ele está vendo, a gravidade, as pessoas não estão dando conta, ele intervém de uma forma que ele maltrata os outros que estão lá com ele, a equipe. Então, porque ele tem dificuldade de se comunicar de uma forma igual a nossa. Quer dizer que está se comunicando mal, não. Ele é autista. Às vezes é a gente que não compreende ele, né? Mas ajudar o autista para ele se sentir melhor, porque eu também vejo isso, a reclamação dos autistas, que eles se sentem mal porque não são compreendidos. Os autistas de nível 1, verbais, fluentes, né? Eles reclamam muito disso. Eles percebem isso. E eles ficam mal colocados socialmente por causa dessa comunicação deles que é diferente. A fonoaudiologia tem todo um trabalho de comunicação por trás da formação que vai ajudá-los nisso. O terceiro benefício, que é a promoção da independência, é um benefício muito valioso para os autistas, porque eles têm muita dificuldade de relatar qualquer coisa que eles estejam sentindo, de pedir coisas, eles têm uma dificuldade até de apontar, por exemplo, igual um menino surdo, ele aponta, ele gesticula de uma forma que é parecido com a nossa comunicação. O autista, ele não consegue apontar as coisas. Ele tem uma dificuldade enorme de falar de mostrar dores. Por exemplo, já tem um caso muito interessante que eu vi uma mocinha, já adolescente, que era uma autista severa, que não falava, não tinha comunicação verbal, e ela estava com muita dor de dente. E ela urrava, ela pulava, aqueles pulos que os autistas dão, né? Parece um flap, e gritava e chorava, e todo mundo perguntando o que era, né? Porque ela não parava, porque estava tanto que ela não conseguia parar. Ela estava querendo comunicar aquela dor.
mas ninguém entendia. Aí ela perdeu a paciência, gente, pegou o computador dela e escreveu que ela estava com dor de dente. Pra vocês verem assim, foi bacana, porque o desfecho foi bom. Ela não escrevia no computador, ninguém sabia dessa habilidade dela, ela não se utilizava dessa habilidade. Mas pra vocês verem como que ela precisou estar muito apertada. A fonoaudiologia pode ajudar pessoas desse jeito aí, por exemplo, né? A não ter que passar esse aperto todo. A entender que se ela tem habilidade para falar, para escrever, se ela dá conta, ela não precisa chegar num nível de já ter feito de todas as coisas com a dor de dente horrorosa, né? O quarto benefício é reduzir as frustrações tratando de comportamentos desafiadores. Porque, veja bem, o autista se frustra também, às vezes a gente pensa que não. Isso aí é do ser humano. Por quê? Ele tem um monte de reações. Às vezes, por exemplo, até no namoro, né? O autista quer dar uma paquerada e ele não consegue. Ele fica muito frustrado. E aí, ao invés dele pensar por que aquilo está acontecendo, ele tem dificuldade. Então ele fica, por exemplo, agressivo com aquela moça que ele está paquerando. Ele faz uma bobagem. Isso frustra mais ele, desafia o ambiente, a moça, né? E não resolve nada. O fono pode ajudar ele a elaborar isso de uma forma que a comunicação dele melhore. Você está querendo uma moça, né? Em vez de você chegar lá e não dar conta, dá uma piscada para ela. O fono pode ensinar que isso aí é até técnico, mas é interessante para o autista, porque ele tem dificuldade de saber como que as pessoas socialmente se comunicam nessas interações aí. Para ele é difícil, para qualquer autista. Então a fono trabalha isso muito bem. Então a fono trabalha com comunicação, com habilidades sociais, independência e comportamentos desafiadores. O trabalho da fono para o autista, que às vezes a gente fala para o autismo, mas para os autistas, é muito importante porque eles necessitam desse tipo de norte. Se você gostou do assunto, dê um like aí para mim. Se tiver dúvida, quiser perguntar, pode perguntar que eu vou tentar esclarecer para você. Compartilhe e também se inscreva. Beijo.